Oi, oi, aqui é a Maíra e hoje a gente vai falar sobre a menina que roubava livros. A Menina que Roubava Livros foi escrito pelo Mark Zusak e publicado em 2005. Ele chegou nos cinemas em 2013 e agora eu finalmente vou poder assistir. O narrador do livro é a Morte e ele acompanha então a personagem da Liesel, que é uma menina alemã de 10 anos. O primeiro contato que a Morte tem com a Liesel acontece logo nas primeiras páginas, quando o irmão da Liesel morre. A Liesel, a mãe e o irmão estão no trem a caminho de uma cidade próxima a Munique, e o irmão, do nada, ele morre. Ele parece que tá doente, assim, a gente não sabe direito do que ele morreu. Mas elas precisam sair do trem para enterrar o menino. Elas descem do trem, enterram o menino sem muitas cerimônias, e aí nesse momento, então, que a Liesel vai roubar o primeiro livro. E elas voltam, então, pro trem, e a Liesel tá sendo levada, né, pra essa cidade para ser adotada por uma outra família. A gente não sabe por que a mãe dela tá abandonando ela, nem a Liesel sabe por quê. E ela vai ser deixada então com essa outra família na cidade de Monken, que é uma cidade que o autor inventou, e ela vai ter essa nova família. Ela é adotada pelo Hans e pela Rosa Huberman. E aí então a gente vai acompanhar a vida da Liesel nesse período de 1939 a 1945. E se você lembra o que essas datas representam e onde ela está, você já entendeu o pano de fundo do livro. A história inteira é povoada pelos personagens que moram na mesma rua da Liesel, que é uma parte muito pobre da cidade. Então, se você for pensar que na época de guerra já é muito difícil, tudo é muito escasso, imagina na parte muito pobre da cidade. Então, as situações que a Liesel e a família dela vão passar nesse período, e as outras famílias também, né, que estão morando ali em volta, é de dar muito nervoso, assim, você fica angustiado, assim, preocupado, roendo as unhas, porque é tudo muito incerto. Aqui a gente tem vários personagens bacanas, é claro que alguns têm mais destaque. A gente tem os pais da Liesel, né, que de alguma forma se complementam, assim, o pai ele é bem mais carinhoso, é ele que acaba ensinando então a Liesel a ler e a escrever. E a gente tem uma mãe mais durona, mas que mesmo assim, no fundo tem um coração mole. E a gente tem o Rudy também, que é o melhor amigo dela, e o Max, que é um judeu, e eu não vou mais falar muito sobre ele para não estragar a trama da história. Então aqui ele vai apresentar várias cenas que qualquer pessoa que já leu ou já assistiu alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial conhece, vai reconhecer esse tipo de cena, só que é com o olhar dos alemães. Muitos alemães às vezes não estavam apoiando o que o Partido Nazista estava fazendo, mas naquele momento ou você apoiava ou você morria. Então existem questões morais aqui que são um pouco difíceis. Mas foi interessante ver um outro lado, né, de contar essa história, porque eu li muitas histórias, eu tenho muito interesse, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, e as coisas que eu li foram sempre do ponto de vista dos judeus ou dos alemães ricos. Eu li a Lista de Schindler, e ele é contado, assim, não é do ponto de vista, mas ele conta a história de um alemão rico, né, para quem não conhece, ele conta a história de um industrial alemão que ele vendeu quase tudo dele para contratar os judeus, né, como se fosse empregado deles, para que ele conseguisse tirar essas pessoas do campo de concentração, né, virava empregado deles, ele meio que comprava, não lembro direito, já faz 10 anos que eu li isso aqui, então ele salvou essas pessoas. Mas aqui você tem, claro, os personagens judeus, mas você tem o alemão também aqui, como o alemão rico como salvador. Então foi a primeira vez que eu li uma história em que o alemão pobre, ele vai estar, claro que não tão quanto os judeus, mas ele também vai estar numa situação muito difícil. Esse livro aqui, pra quem não leu, ele é muito bacana, eu recomendo, assim, faz muito tempo que eu li, mas quem tiver interesse, leia. Mas ele é escrito, assim, quase de uma forma meio didática. Isso aqui é baseado numa história real, então a escrita dele é bem quadradinha, assim, sabe? O Menino que Roubava Livros, ele é quase escrito de uma forma poética, assim, e às vezes ele é tão poético que eu achei que deu uma cansada, assim. Ele é muito lindo a forma que ele vai construindo as frases, mas eu achei que ele pesou um pouco a mão. Ele faz muito uso de sinestesia aqui. Pra quem aí não sabe o que é sinestesia, sinestesia é quando você pega um adjetivo que seria relacionado a um sentido e você relaciona ele com o outro. Por exemplo, o brilho do sol era amargo, ou o som da risada dela era gélido, entendeu? E claro que não tem nada a ver com esses meus exemplos ridículos, ele faz isso direito, mas eu achei que uma hora dá uma cansada assim na leitura, sabe?
sei lá, acho que ele podia ter usado isso menos. Ele faz também umas intervenções no texto, assim, como se fossem umas notas, assim, sabe, no meio do texto, que eu não achei necessário, assim, não achei que precisava, porque o narrador já tá falando, aí no meio ele faz uma nota e continua a narrar, e aquilo que tá escrito na nota é meio que ele já disse, sabe, no meio, assim, eu achei que não precisava disso. Ele faz, claro, referência aqui a outros livros e ao hábito da leitura e de escrever também. Então, pra quem é apaixonado por livro, essa parte toca muito, assim, sabe? Você vê, assim, como ela fica admirada quando ela vê uma biblioteca, sabe? E você se identifica na hora, assim, que é apaixonado por livros, sabe? Isso é muito legal. Mas o livro que ele mais faz referência aqui é o Minha Luta, né? Que é o livro que o Hitler escreveu, dando as diretrizes da filosofia dele. E ele fala tanto, mas tanto desse livro que eu fiquei com vontade de ler. Porque, assim, como eu falei, eu tenho muito interesse, né, sobre essa época e sobre o que aconteceu. E quem sabe, sei lá, lendo isso, eu consiga na minha cabeça juntar mais peças para que faça sentido isso ter acontecido, sei lá, menos de 60 anos atrás, sabe? Então aqui por último, eu vou avisar, porque eu não vou falar nenhum spoiler, não se preocupem, mas eu vou compartilhar meus sentimentos em relação a esse livro. Eu sei que tem gente que se incomoda com isso, você fala que eu ri muito, ou eu chorei muito lendo esse livro, a pessoa já vai ler com uma expectativa, então tem gente que não gosta de saber, então eu vou falar sobre os meus sentimentos agora, então se você não quiser, se você é esse tipo de pessoa que se incomoda e acha que vai ser influenciado pelo que o outro sentiu lendo o livro, então pare de assistir, a gente se vê até mais, e agora então eu vou aqui abrir o meu coração. Eu chorei lendo esse livro como eu não chorava lendo um livro faz muito tempo. Eu acho que a última vez que eu chorei assim lendo um livro foi quando Dumbledore morreu, spoiler, em que eu fiquei em posição fetal chorando, ou quando Gandalf morreu e eu não quis mais ler o livro. Eu joguei o livro longe, eu não queria ler, mas muito obrigada à minha irmã que me fez terminar de ler o livro. Beijo. Eu chorei durante 100 páginas. Eu lia, chorava, às vezes eu dava uma parada e ria, aí eu voltava a chorar de novo. Sabe aquela cena do Alguém Tem que Ceder, eu acho? You have one new message. Message 1. Erica, hi, it's Julian. I'm in the restaurant, and just wondering if you're on your way. It's about 8:20. It's a lovely night out here. It's nice. Então, pois essa é a magia da leitura, minha gente. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Quem já leu o livro, me fala aí nos comentários, que eu quero saber também como é que vocês sentiram lendo esse livro, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Não se esqueçam de participar do sorteio que tá rolando e de se inscrever no canal. E uma boa leitura pra todo mundo, até mais. Tchau, tchau!